Bem-vindo ao programa Momento ANEFAC. Me chamo Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e neste programa recebemos os representantes das comissões executiva, técnica e jogadora do 26º Prêmio Transparência. Marta Pelúcio, seja muito bem-vinda. Oi, Emerson. É um prazer estar aqui gravando esse Momento ANEFAC. É muito importante para a gente sempre discutir transparência. O futuro é a transparência. Bacana, bem-vinda, Marta. Chamo também para fazer parte dessa nossa conversa o Fará. Bem-vindo, Fará. Olá a todos. Estamos aqui para interagir com vocês neste momento em que o Prêmio Transparência se encaminha para o seu final. Bacana, seja muito bem-vindo, Fará. E chamo também para completar aqui este trio o Madeira. Madeira, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Emerson. Eu acho que é um momento muito oportuno falarmos do prêmio desse ano aqui, das modificações que foram feitas em relação aos anos anteriores. Vamos bater um papo a respeito. Legal. Bacana. Bom, muito bem-vindos todos. Em 2022, nós chegamos a 26 anos de premiação. E o tema deste ano é O Futuro é a Transparência. Até a Marta trouxe aí um spoiler deste tema, né? Reforçando conceitos e práticas ESG e agregando mais valor aos negócios. Este ano contamos com 30 empresas indicadas, distribuídas em 3 categorias, com receita líquida abaixo de 5 bilhões, entre 5 e 20 bilhões e acima de 20 bilhões. Marta, começando com você, você faz parte da história do Troféu Transparência, desde a primeira análise das demonstrações financeiras, diante das mudanças para a 26ª edição, atuando agora como diretora executiva da premiação. Como você enxerga esta evolução desde a primeira edição? Emerson, excelente pergunta. É tão gratificante ver a evolução que teve em todo esse tempo. Então, lá no primeiro momento, né, em que começamos a analisar as DFs e que a ANEFAC teve a brilhante ideia de dar um prêmio, né? Na verdade, surgiu do Ricardino, né, nosso diretor na época, Álvaro Ricardino, e assim, a gente viu a importância de dar um prêmio para que houvesse um incentivo para as empresas com relação a essa busca de transparência. E a evolução foi muito grande. Como muitos sabem, eu também atuo na área acadêmica, foi por isso que eu estava lá na primeira edição como estudante de mestrado, e uma das nossas diretoras, na verdade, nossa vice-presidente também regional adjunta de São Paulo, que é a Cecília Geron, ela fez a dissertação de mestrado dela, olha que coisa interessante, olhando a evolução das demonstrações nos 30 anos da Lei 6.404, antes de entrar a alteração lá da 11.638. E o que ela detectou foi que houve uma mudança assim, significativa e importante nas empresas abertas, o mesmo não ocorrendo com as empresas fechadas. E é interessante, assim, se a gente compara o trabalho que ela fez com aquilo que a gente faz a ANEFAC de análise das DFs aí para o mercado, a gente vê que estão muito alinhados, né? Que ela percebeu que houve grandes mudanças e a gente conseguiu enxergar também essas mudanças em relação à transparência e principalmente em relação à governança das entidades, que eu acho que uma das coisas que leva para uma maior transparência é ter uma boa governança corporativa. Então, a mudança foi muito significativa, mas não significa que ainda temos balanços que sejam maravilhosos no sentido de informação. A gente sempre tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar, e é por isso até que agora, na ANEFAC, a gente está intensificando as questões ESG e seus impactos, pelo menos nessa materialidade financeira, que é o impacto no resultado das entidades. Então, ainda tem muita coisa por vir mais para frente. Bacana. Você trouxe aí, né, um trabalho que tinha sido feito os 30 anos da legislação 6.404, e agora a gente falando da 26ª edição, ou seja, tem bastante história aí
para a gente recobrar, né, e contar. Muito obrigado pela sua participação aqui, Marta. Voltamos com você daqui a pouquinho, hein? Madeira, diante de tantas informações publicadas em uma demonstração financeira, a Marta trouxe aí, né, temas que agora se fala de ESG, lá atrás já, né, se falava de muita coisa, teve muita evolução, ou seja, muita coisa teve que ser, começou a ser relatada, né, começou a ser trazida, buscando aí sempre esse enfoque na transparência. Mas como enxergar clareza e transparência em conformidade com os temas normativos e regulatórios? Qual que é o valor disso para a empresa e a sociedade, Madeira? Emerson, vamos entender o que é tema regulatório e o que é normativo, em primeiro lugar, né? A gente poderia simplificar dizendo que os normativos são aqueles relacionados às normas de contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas internacionais de contabilidade que estão alinhados, né? E regulatórios, aqueles que dizem respeito às entidades que estão sujeitas a algum tipo de regulação. No caso nosso, por exemplo, todas as premiadas são sociedades anônimas de capital aberto, né? Então, você tem um regulatório relevante, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E você tem, para alguns tipos de sociedade específica, é o caso, por exemplo, das empresas de energia elétrica, né, as companhias de energia elétrica, você tem outro regulatório, que é o regulatório do setor, né, que também interfere na apresentação das demonstrações financeiras. A parte normativa, em teoria, né, ela deveria ser seguida por qualquer tipo de sociedade. As normas contábeis se apresentam para todos os tipos de sociedade. As regulatórias são específicas, né? Eu vou pegar um gancho aqui na resposta da Marta em relação ao trabalho da Cecília, por exemplo, né? Houve uma grande evolução nas sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, submissas ao regulatório, subordinadas ao regulatório, e não houve uma evolução tão grande assim nas limitadas, que estão obrigadas a seguir as normas contábeis, né? Mas não tem uma exposição forte e não tem um regulatório relevante pesando sobre suas costas, né? Então, são muitas informações, de fato, que têm que ser consideradas na avaliação das demonstrações. A gente tem que, do ponto de vista normativo, verificar que as entidades atenderam às normas de contabilidade. Do ponto de vista regulatório, tem algo muito interessante. Como são requisitos regulatórios, a tendência é das demonstrações financeiras se aproximarem uma das outras, porque todas têm que atender o regulatório, né? Então, o que nos faz diferenciar uma da outra é aquela que faz isso com mais maestria, com mais detalhe, com cuidado maior na forma de apresentação e assim por diante. Isso vale para todas as empresas que são reguladas e em particular, se a gente olhar as empresas de energia elétrica, é muito difícil a seleção, a escolha, porque elas são ultra reguladas na forma de apresentação. Então, as demonstrações são muito próximas uma das outras, né? Então, o que diferencia uma da outra também são detalhes, né? Então, o prêmio, na realidade, procura destacar, né, aquelas que fizeram um pouco melhor a lição de casa, que cuidaram um pouco melhor da informação e assim por diante. Via de regra, é esse o conceito geral. Muito bem. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer e valem até a premiação aqui na ANEFAC, né? Obrigado, Madeira, pela aula aí entre o que é regulatório e o que é normativo. Fará, qual ponto você destaca como mais relevante para o fluxo de avaliação de uma demonstração financeira transparente? Muito boa a sua pergunta. E eu quero logo destacar que, bom, no nosso comitê, né, o último comitê de avaliação, a nossa comissão de avaliação dentro desse processo do Prêmio Transparência, nós somos em 5 jurados, né? E eu vou te dizer, cada um tem uma forma específica de avaliar uma demonstração financeira, né?
Isso é bastante subjetivo e extremamente pessoal. Eu tenho a minha forma, né? E dentro dessa comissão, nós não impomos a nenhum dos jurados a forma como eles devem avaliar a demonstração financeira para chegar à sua conclusão, né? São todos pessoas especialistas dentro da nossa atividade, né? E reconhecidamente especialistas, né? Reconhecidos pelo mercado. Então, cada um vai aplicar a sua forma pessoal de avaliar. Eu vou dizer qual é a minha, né? Estando em auditoria por quase 40 anos, eu, desde os primeiros trabalhos, quando eu ainda era assistente, eu aprendi que o importante era ter consciência do conjunto, para começar, né? Então, você entender uma demonstração financeira. Quando nós fazemos agora a nossa avaliação, nós temos em mente que as demonstrações são auditadas por auditores, né? O nosso objetivo não é procurar por erros, né? O objetivo é muito maior. Então, é ter um entendimento global das demonstrações. Como eu faço isso? Bom, inicialmente, eu procuro olhar as peças como um todo, né? Eu leio inicialmente a mensagem da administração, só isso. Quero ver a mensagem da administração e, se não tem, eu já não gosto, né? Antes de entrar no relatório da administração propriamente dito. Sempre tem lá a mensagem do presidente ou a mensagem do presidente do conselho. Bem, a seguir, eu gosto de pegar as demonstrações, as peças principais, ativo, passivo, né? Resultado, origem e aplicação de recursos, e dar uma percorrida, né? Entendendo os índices. Eu quero ter os índices na cabeça. Quais são as principais variações, né? Quais as principais contas afetadas, nas contas de resultado, por exemplo, tem aberturas nas notas explicativas de algumas contas muito importantes, né? Como receitas financeiras e outras. Eu dou uma olhada nisso tudo para ter um entendimento inicial do que foi a evolução da companhia de um ano para outro. Muito bem, com isso em mente, eu vou procurar as respostas. Como? Lendo as notas explicativas detalhadamente, fazendo relação das notas explicativas com o relatório da administração, eles têm que conversar, o relatório da administração tem que ser objetivo, conciso, né? Sem enrolação. E, finalmente, antes de qualquer conclusão ou de qualquer análise mais detalhada, eu olho o relatório dos auditores. É muito interessante, porque o relatório dos auditores, muitas vezes, tem comentários, né? Adicionais que mostram que o auditor tem alguma dúvida. Ele tem alguma dúvida sobre algum assunto que ele colocou como os assuntos principais de auditoria ou parágrafos de ênfase, onde, às vezes, nos parece que ele quis chamar a atenção para algo que ele não conseguiu concluir, né? É quase assim, quase chega perto de uma limitação de escopo. Então, bom, com tudo isso em mente, eu volto no relatório da administração e vou ver como a administração comunica, né, o que foi o ano, no seu entendimento. Isso é importante. Eles dão destaque, então, para as variações, principalmente nas receitas, despesas, resultado, né? Isso tem que ser claro, tem que ser transparente. Por exemplo, em muitos casos, nós vemos que a companhia teve uma receita extraordinária, por exemplo, um ganho de uma causa judicial, né, em que houve transitado em julgado, e às vezes isso é maior que o resultado do período. E você vai no relatório da administração, eles não estão claramente dizendo, olha, se não tivesse essa receita extraordinária, eu teria prejuízo, né? Então, claramente, você precisa ir a fundo nessa análise e verificar a transparência da comunicação, né? Como isso conversa com as notas explicativas, né? E, finalmente, como eles dão importância para esses itens emergentes dentro da governança corporativa, né?
que são os assuntos de ESG, que são assuntos relacionados aos ativos intelectuais, né? que é um tema contábil que está surgindo, está crescendo, né? Como ela tratou a inflação e o resultado e os efeitos da inflação nas suas demonstrações financeiras, né? Então, com tudo isso em mente, nós tomamos a nossa conclusão sobre essa demonstração financeira, se ela efetivamente está cumprindo o fim a que se destina, que é comunicar de uma forma transparente os resultados, dando satisfação aos investidores. Não é? É isso, por enquanto. Muito bem. Consciência do conjunto, né? Achei muito interessante essa construção. Bom, pegando também o gancho aí, né, dos ativos intelectuais, acho que essa conversa rápida nossa aqui, ela trouxe aí alguns lampejos, né? Eu tenho acostumado a falar a palavra lampejo mais do que insights, para homenagear o nosso português, que às vezes é bem maltratado, né? Mas alguns lampejos me vêm à cabeça. Vocês três trouxeram aí questões de complexidade que isso tem, né, no dia a dia, também os órgãos reguladores, normativos, enfim. O mercado está mais exigente, a Marta trouxe a questão aí da agenda ESG, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta, na realidade, que engloba duas, né? Em que medida, para vocês, começando pela Marta, essa regulamentação ajuda ou atrapalha o processo de transparência? E, segundo, qual é a dica que vocês deixam para quem almeja estar aqui no ranking no próximo ano? Emerson, eu novamente vou pedir licença para transitar na área acadêmica. E olha a coisa interessante, né? A minha tese de doutorado, eu analisei a manipulação de resultados e qual que é na verdade, o fator, assim, a capacidade que um órgão regulatório tem de restringir a manipulação. Que restringindo a manipulação, se você tem menos manipulação, obviamente você tem maior qualidade e, portanto, maior transparência. E olha que coisa interessante, eu também trabalhei com empresas abertas, o Madeira comentou bem essa diferença das questões regulatórias, e como a gente trabalha somente com empresas abertas, todas são reguladas pela CVM. A mesma coisa aconteceu na minha tese, eu trabalhei só com empresas abertas. Então, eu fui olhar se um outro órgão regulatório, ademais aí da CVM, trazia algum fator restritivo. Você sabe que isso aconteceu? Foi o principal resultado da minha tese foi que quando existe um outro órgão regulatório dentro que assim na atividade que a empresa atua, você tem uma melhor qualidade da informação. Então, assim, olhando primeiro pela área acadêmica, eu já posso afirmar, com o resultado da minha tese, que sim, melhora a transparência quando a gente tem um processo regulatório bem feito. É bom deixar bem claro que essa questão regulatória não é que ela engessa a possibilidade da empresa de dar informações, não é isso. Ela traz diretrizes. Então, ela possibilita, inclusive, uma das características que a gente busca na qualidade da informação contábil, que é a comparabilidade. Porque eu consigo ter uma comparação melhor dentro das empresas do mesmo setor, quando eu tenho essa regulação específica setorial. E eu só queria fazer mais um comentáriozinho final, assim, em relação ao que o Fará comentou, que é uma coisa muito importante. Ele falou assim, olha, eu preciso ler as demonstrações e entender. Então, essa é uma outra característica da informação contábil muito importante, que é a compreensibilidade. Então, nós precisamos, cada vez mais nessa área financeira, de deixar de usar termos que só quem é da área financeira ou só contador entende. Então, nós precisamos levar informação para o mercado. Então, isso é uma outra coisa muito importante. Então, você vê que no próprio processo de avaliação da ANEFAC leva isso em consideração. Eu preciso ler e entender. O investidor precisa entender. Não tem que ser um contador para entender o que está no ADF e qual que é o impacto disso na empresa. Muito bem. Muito agradecido pela sua tese, né, de doutorado, trazendo aí essa questão relevante. Madeira, e aí? Quais são os lampejos, Madeira? Atrapalha, ajuda, e qual dica você dá para quem quer estar aqui no ano que vem, Madeira? Não, acho que, sem dúvida, ajuda
fortifica muito o conjunto e a forma de apresentação das DFs, né? Diferentemente do que o Pedro falou, que a comissão julgadora deixa ao critério dos especialistas, que são pessoas de alto conceito na profissão ou na atividade, no caso da análise das demonstrações, quando nós passamos por um filtro das demonstrações, o questionário a que elas são submetidas para passar para a próxima etapa, tá certo? É um questionário analítico e quase todo ele construído em cima de normas e regulatório, tá certo? No sentido exatamente de ver que na sua magnitude as demonstrações financeiras estão atendendo às normas e às questões regulatórias específicas, né? Então, eu acho que é fundamental existir o regulatório, e ele se justifica, quer dizer, só olhar a dissertação da Cecília, ou olhar o histórico de demonstrações no Brasil, para a gente ver a diferença entre uma e outra. É uma das razões pelas quais a gente ainda não está, por exemplo, com as limitadas no prêmio, mas a gente vai tentar, já tivemos no passado alguns lampejos, como você disse, né? Tivemos algumas limitadas colocadas, mas ainda a diferença qualitativa, né, entre as sociedades limitadas e as SAs, realmente as diferenças são relevantes exatamente por não ter o regulatório, né? Praticamente não tem limitada debaixo do regulatório, salvo pequenas e honrosas exceções que não vale a pena nem comentar. São regulatórios muito específicos que não contribuem muito com as demonstrações. Entendi. O regulatório é meio um conselho de mãe, assim, né? A gente não gosta muito de ouvir, mas faz sentido, né? É bom ouvir. Ô, Fará, e aí, Fará? Na sua visão, ajuda, atrapalha, e quais são as dicas aí para quem quer estar no próximo prêmio aqui no ano que vem? Eu acho que os normativos, os regulatórios, eles ajudam e atrapalham. Por quê? Você, às vezes, pega empresas de pequeno porte com notas explicativas absolutamente complexas, né? Algumas vezes até desnecessárias para o tamanho e complexidade daquela empresa. Então, o que está acontecendo no mercado? Quer dizer, qual é a minha experiência ao longo desses últimos anos que eu tenho participado como julgador nesse Prêmio Transparência? É que, ao longo do tempo, as nossas demonstrações financeiras estão ficando padronizadas, né? Por vários motivos. Um é o normativo, ok, é bastante entendível. O regulatório é o que causa medo às empresas. Fala, bom, espera um pouquinho, o que eu vou divulgar? As grandes empresas estão divulgando desta forma, né? Então, eu vou procurar fazer assim também, porque eu sei que eu não vou ter problema de divulgação com a CVM se eu fizer igual, né, ao que as empresas de grande porte e líderes de mercado estão fazendo. Então, isso causa uma padronização. Ao longo do tempo, isso tem ficado muito evidente. As demonstrações são muito parecidas. A nota de práticas contábeis, elas são muito parecidas. Agora, ultimamente tem acontecido o seguinte: as empresas estão optando por colocar as práticas contábeis nas próprias notas explicativas, ao contrário do que sempre foi no passado de ter uma nota específica de práticas contábeis. O que está acontecendo? As empresas estão começando a copiar, elas gostaram. Então, a cada ano, o número de empresas que engloba as práticas contábeis nas notas explicativas vem aumentando, né? Ou seja, as demonstrações começam a tomar uma padronização, né? Isso é bom, porque vai aumentando a capacidade, a qualidade. Agora, por outro lado, existe uma orientação do CPC, que é o CPC 07, que fala na simplificação e objetividade do palavreado, das notas explicativas. E a maioria das empresas tem passado longe disso, né? Então, quando você pega um conjunto de 50, 60 empresas para fazer uma avaliação e definir quem são as ganhadoras, você está no inferno astral, né? Porque é tudo muito parecido, né? Então, qual a dica
para as empresas, né? Para ganharem o prêmio, para estarem aí entre as premiadas. Eu acho que, primeiro, elas têm que ser bastante objetivas, honestas na sua apresentação e ir a pontos e atender pontos que as outras não estão atendendo, né? Por exemplo, nós temos agora aí uma possibilidade das empresas integrarem nas suas demonstrações financeiras o relato integrado, né? É possível elas fazerem isso. Então, o relato integrado tem sido peças que as empresas estão divulgando, mas separado das demonstrações financeiras anuais. Existe uma orientação da CVM, existe a orientação do CPC relativa ao relato integrado. Uma empresa que tiver a iniciativa de integrar, né, demonstrações financeiras com o relato integrado e apresentar esse conjunto inteiro, ela vai sair na frente, né? A empresa que der uma grande importância aos seus ativos intelectuais e divulgar os ativos intelectuais e como ela os gerencia dentro de sua governança corporativa, ela também sai na frente. Então, são dicas para as empresas que estão querendo fazer algo diferente, né? Sair dessa padronização que vem acontecendo. Ok? Muito bem. Bom, caminhando aqui para o final dessa conversa, eu queria chamar aí cada um de vocês para suas considerações finais para a gente partir aqui para o encerramento e desde já agradeço a participação de vocês, das contribuições, das visões. Eu sempre fico aqui aprendendo muita coisa e anotando os meus lampejos. Marta, por favor, suas considerações finais. Na sequência, o Madeira, depois o Fará e a gente vai para o encerramento. Bom, eu acho que a coisa mais importante é que as empresas façam as suas DFs buscando transparência, não é para ganhar o prêmio é a consequência. Eu acho que se ela tiver na cabeça, assim, em mente, que o que ela precisa é gerar uma informação para o mercado, gerar informação para o seu investidor, trazer informações importantes, por exemplo, que o Fará comentou sobre ativos intelectuais, que é uma bandeira que o nosso conselheiro Charles Holland está carregando faz bastante tempo e que a gente está na ANEFAC apoiando nesse sentido, né, de gerar uma informação que explique melhor o que é essa entidade, o que ela impacta na sociedade. Vale a pena investir nessa empresa, eu como investidor ou não? Vale a pena eu como consumidora consumir alguma coisa dessa empresa ou não? A empresa ela tem diversos relacionamentos. Então, a empresa que tiver em mente que a DF é a janela ali para a gente enxergar o que acontece dentro daquela casa, ela sempre vai ganhar prêmio. Então, eu acho que a questão é o enfoque. O enfoque tem que ser a transparência e, por isso, que é o nosso slogan do prêmio desse ano o futuro é a transparência. Bem, Madeira. Emerson, eu só queria pegar um gancho aqui na conversa do último papo do Fará, quando ele critica o fato das empresas pasteurizarem muito as demonstrações financeiras, inclusive informações, vamos chamar de desnecessárias ou na proporção desnecessária, né? O questionário a quais as demonstrações são submetidas, ele oferece um pênalti para quem deu uma informação desproporcional à necessidade, entendeu? Porque isso também é para a gente valorizar o CPC 07, que prega a simplificação, a simplicidade das demonstrações. Mas eu acho que esse é um detalhe, só porque é relevante na conversa que o Fará teve, mas foi muito, muito gostoso ter esse papo com vocês. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito com esse tema, de forma que a gente, em algum momento da história, a gente consiga trazer todas as empresas, de qualquer forma jurídica que elas sejam, por uma qualidade de alto nível, para que elas sejam transparentes, ainda que elas sejam utilizadas no âmbito fechado, só dos seus próprios sócios. Muito bem. Fará? Bem, como considerações finais, eu queria relembrar que o nosso processo de avaliação das demonstrações financeiras de 2022 ainda não acabou. Nós temos uma data limite, agora 30 de setembro,
para que cada um dos 5 jurados apresentem as suas considerações sobre os destaques. Para cada um dos grupos de receita líquida que você mencionou, nós vamos ter um destaque. Então, nós estamos agora no processo final de discussão para definirmos quem são os destaques, e esses destaques serão divulgados apenas no dia da premiação, não é? Então, o trabalho ainda não acabou. Muito bem. Bom, a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui nesse papo, falando do Prêmio Transparência. Vamos nos encontrar em breve na premiação, no nosso evento, né? Acompanhe as nossas ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC, destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência, no que tange às boas práticas empresariais. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br. Repito, portaldatransparencia.org.br. E ainda, novidades que estão por vir, fique por dentro de todas as ações acompanhando as nossas mídias sociais ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.